No ensinamento de Meishu Sama, o homem depende do próprio Sonen, lemos o seguinte: é realmente verdade que gratidão gera bênçãos e lamúria chama desgraças. Por isso, quem está sempre agradecendo torna-se uma pessoa feliz, porque as atitudes de reconhecimento pelas graças recebidas chegam diretamente a Deus. Já os que vivem a se lamentar têm uma vida de dissabores, porque se comunicam apenas com um demônio. Nas últimas aulas, estudamos a importância do sono. É preciso entender, de fato, como ele funciona para conseguirmos distinguir qual é originariamente nosso, daquele que captamos e passamos a acreditar que seja proveniente do nosso ser. Um exemplo que bem ilustra como absorvemos o sono de outra pessoa é o da televisão. O aparelho de TV ininterruptamente capta o sinal de todos os canais, e esse processo assemelha-se ao que acontece com a nossa cabeça. Continuamente captamos as ondas, tanto as boas quanto as ruins, que são emitidas pelas pessoas com as quais mantemos ligações por fios espirituais, como, por exemplo, nossos parentes e amigos. Se eventualmente nos identificamos com alguma dessas oscilações, passamos a acreditar que se trata do nosso próprio sentimento e pensamento. Caso algo triste cruze sua mente, a pessoa se entristece sem ter motivo. Repentinamente surgem melancolia, solidão, falta de amor e, a partir de então, o indivíduo acredita que tem uma razão para sofrer e sentir tristeza. Se não for capaz de detectar essa invasão de sono alheio, a pessoa começa a ficar infeliz e a ter inúmeros problemas, pois se ligou a algo muito negativo. Portanto, é preciso afastá-lo rapidamente antes que se torne parte da própria identidade. Para isso é necessário pensar: não sou assim, sou alegre e acredito em Deus. Para com essa postura, lutar contra o sono que veio de fora. Sem ter, contudo, a ciência de como funciona a influência espiritual e como afastá-la, a maior parte das pessoas se envolve e, quando percebe, já está cheia de problemas e aflições, desesperada e infeliz. Primeiramente, não havia motivos para infelicidades, mas por ter sintonizado algo prejudicial e o não ter repudiado, o absorveu aos poucos e o deixou aprofundar-se em sua alma até que se materializou em infelicidade. Desse modo, é preciso recusar esses pensamentos e impedi-los de se instalarem em nossa mente e coração, para não cairmos no nível da loucura e da prostração. Atualmente, muitas pessoas entram em estado de profunda depressão causada pela ausência de percepção do sentimento negativo que entrou e se instalou em seus corações. Como lemos no ensinamento, o homem depende do próprio sono e o indivíduo tem o direito de escolher qual cultivará para si mesmo. Meishu Sama nos ensinou que o sono é livre. E isso significa que criar o ser humano, Deus concedeu-lhe a liberdade de escolha entre pensar no bem e no mal, no certo e no errado, ou seja, o Criador confiou no homem. Aos animais, ele não deu essa natureza, e eles não acumulam pecados e máculas por esse motivo. Dessa forma, quando surgir uma sombra no sono, é preciso refletir profundamente, tentando descobrir como ela entrou, para assim poder eliminá-la rapidamente. Nos escritos sagrados, Meishu Sama ensina que se um sentimento negativo entra no coração, nele se instala, cria ninho e gera filhotes. Isso provoca intensa agonia e tristeza na pessoa, que passa a viver muito mal e infeliz. Que perigo, não é? Se os bichinhos crescem e ficam fortes, a pessoa fica envolvida pelo sono que eles produzem, passa a ter uma nova personalidade distorcida e negativa, o que torna impossível expulsá-lo. E o culpado foi o próprio indivíduo que os deixou entrar e se instalar no âmago do seu ser. A essa altura, conselhos e advertências são inúteis. Diante de tudo isso, compreendemos a importância de escolhermos corretamente, e mais acertada de todas as opções é preferir acreditar em Deus e seguir o seu desígnio. O resto é irrelevante. Viver em função da opinião dos outros não nos levará a lugar nenhum, porque na maioria das vezes consiste em ideias negativas que poluem nossas mentes e corações, trazendo transtornos e nos deixam de baixo astral. O perigo maior reside no desânimo que provocam em relação à fé, situação que nos faz nosso nível espiritual cair infindavelmente.
Para evitar esse conjunto de sensações, devemos viver tendo em vista agradar e atender o anseio do Criador, sabendo que somente Ele tem a ciência do que verdadeiramente vai em nosso interior. A partir dessa escolha, vamos fortalecendo a nossa espiritualidade, aprofundando nossa sabedoria e aumentando o Makotô em nosso coração para sermos instrumentos úteis e poderosos de canalização da luz divina. Meishu Sama ressaltou que existem diversos aspectos que aumentam a força da luz do Jorei. Porém, o mais relevante é o Mameitô possuir um coração transbordante de amor. Portanto, a força do Jorei depende do amor do próprio ministrante, que além disso deve ficar ciente de que essa luz é emanada do amor de Deus e de Meishu Sama com o objetivo primordial de eliminar todo o sofrimento da humanidade. Por isso, comete grande erro quem pensa: eu sei ministrar Jorei muito bem. A luz do meu Jorei é muito forte. Se não tiver consciência da importância do amor no ato sagrado da canalização, o ministrante pode cometer grande falta e ficar vaidoso por acreditar que é sua capacidade pessoal de produção que produz esse resultado. Consequentemente, pode sentir-se superior àquele que está necessitando de auxílio e quer receber a luz do Jorei. Mas isso é uma prova de falta de amor no coração. Quem possui consciência espiritual manifesta profunda misericórdia pelo padecimento alheio. Além disso, quando vê o outro completamente perdido no sofrimento, sabe que ele mesmo poderia estar em semelhante situação, mesmo que ainda não tenha caído naquele nível de infelicidade. Com um pequeno descuido, pode entrar numa sintonia que o levará a tão triste vivência. Não é nada impossível. É tolo quem se vê seu semelhante dormindo na rua em noites frias, sem ter o que comer ou vestir, e sente orgulho. Eu sou melhor do que esse pobre coitado. A maneira como encaramos os fatos é muito importante, pois se olharmos com a consciência da igualdade entre os seres humanos, perceberemos que não somos melhores do que ninguém e que poderíamos também nos encontrar em circunstâncias parecidas. Sem termos o mínimo de sabedoria e de proteção do alto, qualquer um de nós cairia nessa triste conjuntura, ou talvez até em pior condição do que essa. Porque esse cenário é possível de que se apresentar para qualquer ser humano. Dependendo de suas escolhas, sua vida pode melhorar ou piorar. Encontrando alguém menos favorecido, nos compadecemos com sua situação. Mas, se olharmos nosso interior, é fácil constatar que poderíamos estar nas mesmas circunstâncias que esse pobre infeliz. Essa percepção corresponde ao amor de Deus, que ama a todos sem distinção ou julgamentos. Muitos afirmam: fulano está assim porque Deus o castigou. Mas o Pai Criador nunca castiga. Como poderia fazê-lo se Ele é puro amor e misericórdia? Sempre tenta nos ajudar e mostrar-nos o melhor caminho para despertar a nossa sabedoria. Apesar disso, o ser humano o rejeita. Deus criou o homem com essa grandeza, a liberdade de escolha entre amá-lo ou recusá-lo. Sendo assim, quem optou pelo caminho da luz para servir como instrumento de Deus para a concretização do reino do céu na terra, já possui uma dignidade no aspecto sagrado, porque o fez por opção própria e lutou em seu interior para estar nessa rota. Essa escolha pode ser responsável por tê-lo diferenciado de outras pessoas que se encontram perdidas em meio ao profundo sofrimento. Como disse, a melhor escolha é amar a Deus, servi-lo e louvá-lo em cada momento da nossa vida, trabalhando em prol da obra divina, mesmo que seja colocando um pequeno prego na grandiosa construção do mundo da nova era. Esse é, de fato, o objetivo da alma humana, seu desejo maior. Mas todos estamos perdidos em meio às nuvens de nossa cabeça e do nosso coração. Falta claridade, múmio. Isto é, reside a ignorância em nossa mente, por isso precisamos nos empenhar para sentirmos o grande amor de Deus, nem que seja um pinguinho. Só assim conseguimos entender que Ele nunca desiste de nós. É igual ao maravilhoso sol que brilha no céu acima das nuvens nos dias de tempestade, de tufão, e mesmo que não o avistemos, ele nunca deixa de existir, de incidir sua luminosidade e calor. Contudo, como não conseguimos enxergar o Pai Criador, ficamos reclamando e chorando que Ele nos abandonou. Mas isso nunca acontece.
Dessa forma, para não perdermos o caminho da espiritualidade, é muito importante a leitura constante dos ensinamentos e também a reflexão sobre o que ele nos diz, pois neste mundo no qual impera a atuação das entidades negativas, é muito perigoso nos desviarmos. A emanação da luz divina está se intensificando, à proporção que aumenta também o ataque dessas entidades que desejam destruir a alma do ser humano. É preciso firmeza para não vacilarmos. Obrigada. Bom dia aqui no Brasil, né? O pessoal que está lá na África já é boa tarde, o pessoal que está na França, boa tarde, o pessoal de Portugal, boa tarde. Falar só um pouquinho sobre o Templo Kami. O Templo Kami é uma igreja pequena, oriunda do Templo Luz do Oriente, né? Nós somos uma organização independente e a gente faz esse trabalho de divulgação dos ensinamentos de Meixo Sama, principalmente os ensinamentos traduzidos pelo reverendo Minoru Nakahashi. Na época da pandemia, como muitas igrejas fecharam, né, nós se mantivemos abertos, meia porta, né, e para que as pessoas pudessem acompanhar, nós começamos a transmitir pela internet. Com essa transmissão pela internet, muitas pessoas, a gente até se surpreendeu, porque muitas pessoas do Brasil todo, muitas pessoas de outros países começaram a acompanhar, e daí começou a surgir pequenas difusões do templo em outros lugares, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje na África, tem mais membros na África do Templo Kami do que aqui no Brasil, tá? Na África a gente tem, por exemplo, lá em Cabinda, em Angola, né, o ministro Nelson, ministra Delsa, fazendo um trabalho de difusão pela África. Dali do trabalho deles surgiu igreja em Brazzaville, que é no Congo Brazzaville, lá que seria o Congo francês. Surgiu dali também no Congo RDC, que é o Congo belga, né? Tá lá em Brazzaville tem o ministro Joel, no Congo belga tem os ministros Jean, ministro Silva, tem o ministro Eber, a ministra Aninha, também fazendo difusão. São localidades pequenininhas, entendeu? Localidades humildes, mas o pessoal trabalhando e fazendo esse trabalho. Surgiu também lá no Benin, tá? O pessoal fazendo divulgação. Tem membro na França que faz um trabalho maravilhoso para a gente, cria os vídeos, cria as artes que a gente coloca na internet. Tem membro em Portugal fazendo difusão em Portugal. Tem outro membro na França também fazendo divulgação. Aqui no Brasil tem membro lá em Missões, em vários outros lugares. Então essa divulgação que aconteceu pela internet está fazendo aos pouquinhos crescer. Então, o pessoal que assiste pela internet, principalmente, quando estiver assistindo, compartilhe esses vídeos. Compartilha, porque outras pessoas vão ter a oportunidade de conhecer o ensinamento de Meixo Sama, que o nosso objetivo é divulgar o ensinamento de Meixo Sama. Então, quanto mais compartilha, mais pessoas vão estar tendo acesso a esses ensinamentos. Dá aquele like, não é porque quer virar youtuber, nada disso, é porque quando dá um like, pelo que me falaram, eu não sou especialista nisso, mas quanto mais likes tem, mais aquilo fica rodando na internet e mais pessoas vão assistir, entendeu? Então essa é uma forma da gente estar divulgando também o ensinamento. A gente está fazendo um trabalho também de agricultura da grande natureza. O que é agricultura da grande natureza? É a agricultura sem nenhum tipo de agrotóxico, sem nenhum tipo de adubo químico ou orgânico. A gente não usa também adubo orgânico, a gente não usa nada. Isso tem um sítio aqui, uma cidade próxima da gente, 120 quilômetros, Miracatu. E vocês estão convidados a ir lá poder dedicar também. Pegar, botar a mão na enxada, tá? Lá a gente teve um final do ano passado, o pessoal andou invadindo a casa lá e nós tínhamos 3 coçadeiras e roubaram nossas coçadeiras.
e a gente não teve ainda a condição de comprar outra, então um membro ofereceu esse Daikoku, muito bonito esse Daikoku, ele é todo de madeira, dourado, tá? E a gente está fazendo uma rifa para arrecadar dinheiro para comprar uma roçadeira. A roçadeira que a gente quer comprar não pode ser uma roçadeira comum. Aquela roçadeira comum que a pessoa usa só no jardim, essas roçadeiras elas custam baratinho, 700, 800 reais você compra uma. Só que ela não aguenta o trabalho de um sítio. Começa a trabalhar o dia inteiro, ela começa a esquentar e ela pifa. Então tem que ser uma roçadeira profissional, tipo uma Stihl, uma Husqvarna. E essas aí custam de 3 mil a 4 mil, 5 mil reais. Então por isso que a gente está fazendo essa rifa. Então quem puder colaborar com a rifa, é 30 reais o valor, entra em contato com a gente no privado, tá? E a gente passa a fotozinha da cartela, uma cartelazinha de nomes, tá? E aí a gente vai fazer o sorteio quando a cartela estiver completa. Tá bom, gente? Obrigado, bom dia, fiquem com